Olá, galera! Hoje vou conversar com a multicampeã de vaquejada, Giovana Ferreira, do belo estado de Pernambuco. Espero que curtam essa entrevista. Se puderem, inscrevam-se ali, tá legal? E ó, aquele joinha, aquele like, confira aí a matéria. Bom, gente, hoje tem umas curiosidades que passam pela vida da gente, né? É tão interessante que a gente está aqui em São Paulo, nós estamos aqui no Sudeste, mas eu tive a oportunidade de estar em vários pontos do Nordeste, principalmente Pernambuco, Bahia e outras regiões, registrando algumas festas, né? Você está ouvindo de fundo o cachorro latir, mas não é meu não, tá, gente? É da É o Giovana que meu, está aí. por isso que eu até fechei o áudio aqui. Então, não, deixa quieto que ficou bom assim, tá legal. Então, como aqui no Sudeste, principalmente, nós, nós registramos todos os anos, né? Nós temos aqui as festas de peão de rodeio. Os melhores montadores, os melhores peões de montaria em touro, em cavalo, as provas de tambor, né, que uma das campeões que eu conheço, que eu tive a oportunidade de conversar e trocar ideia, foi com a filha do. Só que eu não vou lembrar o nome agora, que são tantos nomes, né? É a filha do Chororó, né? Mas eu não vim falar do Sudeste, não. Eu vim falar de algo diferente, né? Você viu pelo sotaque dessa nossa convidada, que é um pouquinho diferente da nossa, que eu gosto muito. Aí eu estive em vários locais, conforme você estava falando, sobre o Nordeste. E o Nordeste são as vaquejadas. Ó, eu vou te contar uma coisa, você que está me vendo agora aí. A montaria em touro, principalmente, né, é um esporte, na verdade. Né? Os animais são muito bem tratados, isso eu posso dizer para vocês. Tem gente que não gosta, enfim, a gente respeita. Como também nas vaquejadas, que é um esporte totalmente diferente. Né? Mas eu vou falar para você uma coisa. Em termos de vaquejada, tem os homens, né? Mas tem também as mulheres. A Giovana Ferreira, ela é vaqueira, né? Até achei bonito aqui o Instagram dela, que é inspirando e motivando aqueles que creem. Isso é muito bonito, né? Obrigada. Atleta profissional de vaquejada. Ela simplesmente tem 25 títulos em campeonatos e mais dois de honram mérito. Para você ter uma ideia, para conquistar isso aí, é muito tempo, muito chão, né? E de uma coragem para a mulher, principalmente, né? O homem, a gente sabe que o homem é meio grossão, meio chucrão mesmo, né? Mas para as mulheres, eu tive de perto olhando assim. Alguém pode falar, mas a vaquejada também maltrata os animais. Isso é questão de olhar, que são animais bem tratados também. Mas quem vai falar melhor sobre isso vai ser a Giovana Ferreira, né? Ela está em Pernambuco. Eu quero que você conte um pouquinho, não de agora, como é que tudo isso iniciou na sua carreira. Primeiro, quero agradecer a sua presença aqui, como muitos estarão aqui conosco aqui no canal YouTube, que você pode já ir já se inscrevendo com a gente aqui. Vamos lá, Giovana, conta um pouquinho da sua história, faz um pouquinho de fofoca aí, vamos lá. Desde já, eu quero agradecer também, assim, pelo convite. É uma honra. Fico muito feliz de verdade. E assim, isso para mim também é mais um troféu a se levantar, mais uma conquista, digamos assim, porque quando eu iniciei, jamais eu imaginei passar e estar passando pelo que eu passo hoje. Vamos dizer assim, os meus planos eram e Deus me deu uma coisa melhor do que eu imaginava, porque quando eu iniciei, ninguém acreditava em mim, assim, entre aspas, né, ninguém acreditava em mim. Tive poucos incentivos, que foi minha família, que incentivou meu pai e minha mãe, de preferência, digamos assim, foi quem me incentivou, porque o restante, vamos dizer assim, o restante do mundo tinha uma visão de que Giovana Ferreira era só uma menininha gordinha, porque na época eu era bem gordinha, digamos assim, porque quando eu comecei a correr, eu tinha 11 anos, quando eu comecei a treinar, eu era bem, bem, bem gordinha mesmo. E isso já tinha assim o preconceito com relação a isso, porque as pessoas diziam, não, essa menina aí nunca vai derrubar um boi, nunca vai conseguir chegar em nenhum lugar.
nunca vai ganhar um prêmio, nunca vai ganhar um troféu, nunca vai conseguir se adequar e criar união com o cavalo na hora de correr. E, enfim, eu escutava muitas coisas que hoje ainda às vezes afetam, acaba afetando quando a gente bota aquilo na mente e fica pensando. Mas hoje essas coisas me afetam de uma maneira diferente, né? De uma maneira que me dá mais vontade de buscar mais ainda, de conquistar muito mais. Ó, isso aqui eu consegui mais um, ó, mais um pra estante, mais um aqui. E foi um pouco difícil no início por conta disso. Tive o apoio da minha família e hoje eu tenho apoio não só da minha família, como de amigos, amigas e vários outros pessoas, meus patrocinadores também. Isso também, querendo ou não, é um incentivo, porque eles acreditam no meu trabalho, acreditam no meu potencial. Enfim, eu sou muito grata pelo que eu passei, né? Porque se eu não tivesse passado por isso, o processo teria sido diferente. Se o processo tivesse sido diferente, na verdade, teria sido diferente o resultado, na verdade. Você foi, vamos pegar lá do início, antes de você, dessa idade que você iniciou, você esteve na escola, desde pequenininha, como Isso. todos, toda criança, todo jovem. Você foi uma boa aluna? Sempre. Hoje eu faço faculdade de medicina veterinária. Estou no terceiro período. Inclusive, estou na correria, porque próxima semana já inicia minhas provas desse período, já inicia minhas provas desse período. E assim, eu sempre fui aquela aluna, dependia muito, vamos dizer assim, do semestre. Tinha semestre que eu estava entre aqueles alunos que tiram 8,5, 9, 10. Já tinha semestres que, quando eu pegava um assunto mais complicado, eu já caía um pouquinho, ficava ali entre 7,5, 8, 7, mas sempre na média. Eu nunca deixei de ser uma aluna exemplar, não. Sempre fui muito correta, sempre procurei sempre trabalhando. Inclusive, também eu gostava muito de gincana, sempre participava, eu sempre gostei muito. De todo tipo de festa, das coisas que tem da escola, sempre gostava de participar. Eu vou chegar mais lá na frente, mas eu quero mexer um pouquinho mais aqui embaixo, mais aqui na tua Uhum. infância, na sua juventude. Família para você, você tem seu pai, sua mãe, irmãos, conta um pouquinho disso pra gente conhecer um pouquinho a tua história. Tenho. Meus pais são separados hoje, mas eu tenho Uhum. meu pai, minha mãe, tenho uma relação. Ótimo. Vamos dizer assim, tenho uma relação boa com eles, tenho o apoio dos dois hoje no meu esporte, que tanto é um esporte quanto um trabalho, que hoje é um trabalho para mim. Tenho uma relação boa, tenho os meus irmãos também, tenho o meu irmão que mora comigo, tenho minhas irmãs também, que são de outro estado, mas a gente sempre tem um bom contato. Enfim, assim, com relação a isso, eu nunca tive problemas, não. Com relação à minha mãe, meu pai, meus irmãos. Isso aí sempre foi bem tranquilo para mim. Eles sempre me apoiaram também. Inclusive, quando podem, me acompanham também nas competições, porque nem sempre eles podem por conta do trabalho, de estudos e tudo mais. Sempre tem alguma dificuldade, assim. Seja de trabalho, por conta do trabalho da minha mãe, do meu pai, seja da escola do meu irmão. Enfim, sempre, às vezes aparece alguma coisinha que não dá para eles irem para as competições, mas sempre que dá, eles fazem o máximo para ir. Qual foi o primeiro boi que você pulou, e você, eu falei tanto do Sudeste, enfim, da vaquejada, qual foi o primeiro boi que você lembra disso? Porque são tantos que passam por você, né? Isso é verdade. Na verdade, Foi aí mesmo na sua cidade ou foi em outro estado, outra foi. cidade? Pronto, inclusive no início tava o cachorro latindo, é porque a gente não mora, eu não moro na cidade. Eu não moro na cidade, a gente mora no sítio. Aí, assim, no interiorzinho, bem mais afastado. A gente mora no sítio. Aí foi lá no professor Ivan, que é uma escola que até eu já estava em mente de comentar com você, é uma escola de vaqueiros e vaqueiras. Professor Sim. Ivan Farias, é Escolinha Ivan Farias, para quem quiser procurar no Instagram. Ele ensina do zero. Tem gente que chega, que eu já presenciei, gente de chegar lá, de não saber nem andar a cavalo, tinha medo de chegar perto de cavalo, e que ele ajudava, incentivava, ensinava a do zero mesmo. E isso eu acho muito legal. E ele quem foi, digamos assim, eu fui privilegiada por poder puxar meu primeiro boi e tive os ensinamentos dele também, que eu também não posso esquecer disso.
Não posso esquecer disso também, porque ele quem me ensinou muita coisa também. A gente, para ter ideia, quando a gente começou, eu não sei se você sabe a diferença do cavalo de puxar e o de esteira. Pronto. Perfeito. Quando a gente começou, a Só que gente tem, peraí, não peraí um pouquinho. Mas vamos fazer o seguinte: não sou eu que vou explicar, não. Explica você qual a diferença da esteira para o puxar. Pronto, o cavalo de puxar é o cavalo, exemplo, que eu corro hoje, o cavalo de puxar é o cavalo que eu venho, que estou montado, onde eu vou pegar o rabo do boi, passar a volta e vou puxar. Esse é o animal de puxar. E o cavalo de esteira é o animal que auxilia esse animal Que vai na do hora de lado. trabalhar, um exemplo de amarrar um boi, de amarrar no sentido de segurar mais a carreira dele, junto na hora de trabalhar um boi, quando um boi ele sai errado, o cavalo esteira, o serviço dele é rodar o boi lá em cima, exemplo, colocar na posição certa. Enfim, ele vai auxiliar o cavalo de puxar no que faltar para ele, seja em buscar um boi, seja em botar um boi para dentro das faixas. E antigamente, quando a gente começou a correr, às vezes a gente não corria em cavalo de puxar mesmo. Era em animal de esteira que estava na função do cavalo de puxar. É tanto que Nossa. às vezes a gente, quando corria, os cavalos, em vez de abrir, que o cavalo que a gente corre, ele abre isso aqui, ele vem para cá. E o cavalo de esteira para na faixa para auxiliar o boi quando cai. Uhum. E às vezes a gente puxava, ou os cavalos passavam correndo assim para frente, ou às vezes o cavalo, quando a gente puxava, o cavalo riscava e ficava ali na faixa, perto do boi. E a gente parava o cavalo, voltava para ir buscar outro boi para correr novamente. E assim, foi muito aprendizado, foi muita coisa boa. Que a gente lembra, antigamente a gente via. Hoje a gente às vezes acha graça quando a gente lembra daquela cena e tal, mas naquela época, pra gente, quando a gente viu vamos dizer, quando a gente subia um degrau pra gente ali, era uma conquista enorme quando a gente via que a gente tinha evoluído alguma coisa. E hoje, às vezes, a gente dá risada quando diz que montou em um animal de esteira para aprender a puxar um boi. É até interessante e intrigante falar sobre isso, digamos assim. Você falou, você está em Taquaritinga, né? Isso, Taquaritinga do Norte, Pernambuco. Quantos isso. quilômetros, mais ou menos quantos quilômetros de Recife? De Recife, eu creio que deu uns 200. Acho que dá nessa média. Não chega lá para Catinga, não, né? Não. Não chega. Você falou uma coisa interessante, que claro que eu não sabia, mas é interessante saber disso. Você diz que tem professores, né, que Isso. ensinam a questão da vaquejada. Mas, quer dizer, na verdade, você precisa primeiro, de você puxar o bonde, você precisa aprender a cavalo, não é isso? Isso. Primeiro a gente tem que saber andar, montar, ter o equilíbrio, que eu creio que não seja só na vaquejada, mas em todo esporte, seja no três tambor, seja no hipismo, seja em qualquer outro, É, um mas exemplo, tem uma de coisa, rédeas também, tem que ter o controle. mas uma coisa interessante. Não é qualquer cavalo, esse cavalo tem que estar ali junto com você, vamos dizer assim, para o povo entender, ensinado a fazer todo aquele jogo de corpo. Isso. Porque esse jogo de corpo que você faz, eu até peço para o pessoal, para vocês terem uma ideia, entra no Instagram da Giovana Ferreira, para vocês terem uma ideia, os vídeos que ela postou, que é coisa impressionante. Impressionante isso daqui. Você tem uma envergadura, você fala, eu era gordinha, eu sou gordinha, é você falando, porque você não tem a mínima intenção, a mínima impressão daquilo. Porque aquela jogada que você dá no cavalo, e tem um. Eu queria que você explicasse para mim o que é aquele negócio de couro que parece um. Eu não sei como que chama aquilo ali. Que você Tipo uma prende. garrazinha, né? Isso, uma garra. Aquilo é para quê? Primeiro, aquele jogo que se faz com o cavalo, que depois você solta o rabo do boi, por exemplo, o cavalo tem que estar junto com você no mesmo É. esquema, não tem, Giovana? Isso. Pronto. Primeiro, respondendo primeiramente o que é aquela garrazinha que você. Inclusive, até eu pedi para que pegar, ó. E minha Isso. mãe está aqui auxiliando, está escutando, que É ela a é. secretária? Aquele negócio, é a minha maior fã, tá sempre aqui, ó. É essa daqui, ó. Isso aqui que você tá Isso. falando, ó. Isso aí você enfia no Isso é a braço, né? luva. Isso é a luva onde a gente vai, porque assim, com a evolução que a vaquejada tem tido, a ABVAC, que é a Associação Brasileira de Vaquejada, ela promoveu, junto a vários advogados, leis
onde não antigamente era diretamente no rabo do boi que a gente passava a volta. Hoje existem protetores para Isso. que não haja esse contato direto com o animal. A gente passa a volta tipo uma prótese que é colocada no rabo do boi. Na hora que ele entra no brete, é colocado. Na hora que ele termina a carreira, é tirado. Para a gente passar a volta. Antigamente, a gente até puxava na mão limpa. Na mão limpa. Só que após esse protetor de cauda, esses protetores de cauda, a gente tem que usar a luva porque ele acaba, querendo ou não, acaba ferindo. Eu hoje tenho várias cicatrizes na mão por conta disso já. Eu não sei nem se dá para ver direito, ó, essas Dá para partes ver, mais sim. aqui, ó. Dá, Aí a dá. parte daqui de cima também, ó, querendo ou não, ele machuca muito. Só que protege muito o boi também. Não machuca de maneira alguma o boi. E isso até é bom para a gente, porque até muitas vezes tem boi que tem um rabo mais curto, ficava até ruim para a gente mesmo, competidor, passar a volta. Hoje, com o protetor de cauda, a gente consegue medir o local direitinho e fica numa medida certa para a gente passar a volta. Nem machuca o boi, nem machuca cavalo, nem ninguém. Isso aqui é mais, vamos dizer assim, é mais consequência às vezes. Às vezes tem gente que tem a pele mais fina, que no caso, hoje o meu é por conta que todo final de semana eu corro, nunca sara. Machuca uma vez, sempre tá ali machucando, machucando, machucando e nunca sara. Não dá tempo de Não sarar, dá né? tempo de sarar. O problema também vai esse também. Você está falando esse negócio do protetor, que protege tanto você, Isso. tá? Quando você faz aquela volta. Eu vi os vídeos, eu fiquei. Falei, meu, como é que pode para uma garota, uma Ó, eu vou menina. até passar, deixa eu botar aqui a luva para eu te mostrar como é que passa. Que tem uma cordinha aqui, a gente Isso, mostra. ataca ela de uma maneira que ela também não vá ficar folgada, porque se ela ficar folgada, a gente pode acabar quebrando o pulso ou até outro tipo de lesão, porque como a gente está segurando o rabo do boi, se ela descer, ela vai machucar toda Vai. essa parte daqui, a gente pode quebrar dedo, tem várias fraturas que podem acontecer por conta disso, por Agora, conta Giovana, dessa luva folgada. deixa eu te perguntar. Pode falar. Você está fazendo a faculdade do que você falou? Veterinária. Veterinário. Isso. Tá dentro do mesmo projeto, né? Isso. Alguém pode perguntar: ah, eu vi uma vaquejada e eu fiquei horrorizado, porque eu vi, não hoje, hoje tem essa proteção tanto para você quanto para ele, mesmo ele tendo a cauda curta. Mas eu vi há uns anos atrás, se forem anos atrás, só pode ser atrás. E eu via que machucava o boi. De ver, por exemplo, de sair com a cauda do boi na mão. Você sabe disso. Isso, eu sei. Por isso mesmo, como eu falei, que tem esse protetor, que já é por conta disso, que a ABEVAC Ótimo. colocou com relação a isso a regra, lei. Agora você fazendo a faculdade, você vai terminar quando agora? Começou, Eu termino esse período final do ano. final do ano. Na verdade, você vai trabalhar junto o seu aprendizado, a faculdade com a vaquejada. Você não vai deixar nunca a vaquejada de lado, é isso? É a minha pretensão, porque assim, como é um trabalho, eu tenho os meus patrocinadores também, é aquele negócio, eu tenho um contrato, tudo bem Isso. organizadozinho. E é um trabalho. Hoje eu tenho minha vida, digamos assim, eu tenho a minha independência financeira por conta Os da patrocinadores. vaquejada. Eu hoje tenho minha loja, eu não vivo 100% da vaquejada, porque eu hoje tenho uma loja que foi por meio da vaquejada, que a vaquejada que me proporcionou, digamos assim, a vaquejada que me proporcionou. Eu não vivo 100% de vaquejada, porém, é um trabalho para mim também. Vamos dizer que seja um extra, seja entrelada as duas coisas. A minha loja e a vaquejada. A vaquejada é segundo plano. É, Mais ou porque menos por. tem os meus estudos hoje. Quando não tinha os estudos, assim, de faculdade, era apenas o ensino médio, o ensino fundamental, era, vamos dizer que o primeiro plano, porque dava para conciliar tranquilo. Já com a faculdade, a vaquejada fica como um segundo plano, mas também não menos importante do que a faculdade.
porque eles são entrelaçados. Minha faculdade futuramente vai ser para trabalhar dentro da vaquejada, onde tanto eu vou trabalhar diretamente como competidora, como médica veterinária, doutora e tudo mais entrelaçado. Deixa eu te perguntar uma coisa que é interessante. Alguém deve estar perguntando. Qual foi, na verdade, o... Você teve vários acidentes, Isso, já tive certo? acidentes. Qual foi o mais grave para você? Onde foi isso? O mais grave foi. Eu não sei se o pessoal vai saber também o que é bolão, porque eu já escutei que tem sair nos três tambores. Eu sei que tem bolão dos três tambores. Não diferente dos três tambores, a vaquejada também tem o famoso bolão, que é uma vaquejada pequena, uma mini vaquejada, digamos assim, uma Isso. mini vaquejada. E em um desses bolões, eu estava correndo no cavalo de uma colega e não era o meu. Eu estava correndo no cavalo de uma colega. E lá o gado era duro, era mais duro, era mais difícil, porque assim, depois desses protetores de cauda, não tem aquela perca de boi, que nem tinha por conta do rabo antigamente. Aí, vamos dizer assim, o mesmo boi que corre nessa vaquejada dessa semana, próxima semana pode correr de novo, daqui a 15 dias novamente e tal. Aí, o gado que estava correndo lá já era um gado, digamos que viciado. Já sabia que ia ser puxado. Consequentemente, ele é mais duro. É um gado mais Sim. difícil de derrubar do que o gado mobral, que é o gado que nunca se viu pista. Aí eu vinha, passei a volta no rabo do boi normal. E quando eu fui me pegar no cavalo, o boi, ele riscou. O riscar pra gente aqui é quando o boi para e tira a gente da posição que a gente vinha. Quando o boi Certo. riscou, me tirou, consequentemente me tirou da posição. E eu fiquei desequilibrada na sela. Quando o cavalo chegou na cerca da pista, geralmente ou a gente bota o cavalo para voltar em direção ao brete, um pouquinho assim, a gente dá só aquela voltazinha nele, ou a gente coloca ele para descer em direção à saída da pista. E quando ele chegou na cerca, o cavalo ficou indeciso se descia ou se voltava para frente do brete. E quando ele chegou ali, ele baixou a cabeça. No que ele baixou Entende? a cabeça, eu passei pelo pescoço dele. E a pista não era pista de muro, era pista de trava. Era pista de trava. Aí eu passei uma trava por debaixo do braço e a outra por cima. Meu braço passou. No que passou, eu fraturei a cavícula e uma costela. Foi a vez que, assim, eu acho que mais foi mais grave, né? Que eu passei bem mais tempo. Outra vez, outro acidente, assim, que foi mais grave, mas que não me tirou das pistas, foi os dedos quebrados. Fraturados, na verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que que não tem quebrado em você? Eu, por restante. Deixa eu explicar aqui, o pessoal que está vendo a gente batendo papo, o brete, como o Paulo está falando, é onde fica o boi parado para abrir aquela, Isso, aquela porteirinha, aquela, enfim, onde ele sai, onde os dois cavalos vão, né, e o boi vai no meio dos dois cavalos. isso. Geralmente quem vai derrubar é o que está da esquerda, né? Depende Ou, ou, muito, ou, ou porque não. tem um Ah, lado. tem um Existe o lado. lado É. direito ou esquerdo. Pronto, eu vou aproveitar, como eu já coloquei a luva aqui para explicar. O lado Bom, direito, no caso, é o lado onde a luva vai ficar do lado direito. Aí a gente passa a volta dessa forma por cima do sim, polegar. Olha, sim. tanto aí onde o rabo passa mesmo em cima da ferida. Aí já tem um desenhozinho. Aí passa por trás da luva, É. ficando dessa forma. E tem que ter o tempo certinho, né, Giovana? Para você, Isso. na hora que for chegar no final da pista onde tem a risca, é onde você tem que dar tempo de soltar para A ele gente cair. tem que soltar, a gente tem Isso. que soltar o rabo do boi no momento certo entre as duas riscas dali, porque tanto a ABVAC tem as regras com relação a maus tratos animais, para não existir maus tratos, tem também as regras de julgamento dos bois, como qualquer outra competição. Existe Perfeito. ali o julgamento de que o boi, a primeira faixa, são duas faixas, a primeira e a segunda. A primeira faixa
é intocável. O boi não pode bater Uhum. com o ginete, do ginete para baixo. Ele não pode bater, ele tem que passar praticamente intocável aquela faixa quando ele está na queda. A segunda faixa, ele não pode pisar fora, ele não pode estar firmado com as quatro patas 100% firmada. Perdão, aqui Uhum. tá batendo no computador sem querer. Não, tudo certo. Firmada 100% fora, ou ele tá com alguma mão firmada, tem que estar 100% firmado entre essas duas linhas. Então, tem várias outras regras também com relação a tomar frente de boi, porque como eu falei, muitas vezes o vaqueiro sabe que o boi não é mobral, que o boi é mais duro, que é mais complicado de carreira, muitas vezes toma a frente daquele boi para que ele seja retorno, porque se o boi virar para o brete, para aquela saída, porque ele sai de frente, dando as costas para o brete. Caso ele vire e fique de frente com o brete, é dado o retorno, a dupla sai, espera ser chamado novamente para tirar outro boi, seja ele para classificar uma senha, seja ele numa disputa, porque existe essa diferença. Eu queria até que você vai perguntar a diferença mais em breve das Sim, sim. categorias, tudo bem direitinho, da quantidade de bois e tudo mais. A gente, eu acredito que o próprio gado que está ali preso no brete, por exemplo, no brete, ele, a maioria deles, conforme você falou que são o gado duro, acho que é a mesma situação que nós vivemos aqui nas festas de peões, aqui, que é Barretos, Americana, Jaguariúna, não sei se teve a oportunidade de vir ver isso daqui, porque é assim, é uma tropa, é uma tropa que já está acostumada também com o ambiente. Você entende? Uhum. Foi até bom tocar nesse assunto, porque nessa pandemia que nós tivemos nesses 2 anos e meio, 3 anos, houve um problema muito sério aqui no Sudeste com relação a tropas, dono de tropas, palhaço, salva-vidas, essa coisa toda, porque parou tudo. Então, se imagina o que não aconteceu, quanto desemprego teve. Eu É pergunto, verdade. aí aconteceu a mesma coisa? A gente tira, eu até ia comentar agora, a gente tira porque a vaquejada, vamos dizer, ó, o senhor comentou com relação aos palhaços, aos bombeiros e aos peões também. Sim, todos eles. A vaquejada teve um grande problema porque ela tem muito, ela emprega muitas pessoas. Isso, Vai do pessoal da limpeza, ao pessoal que tudo. trabalha no curral, ao pessoal que vende um bombom, vende uma balinha, vende uma pipoca, tem barraquinha de lanche, É uma infraestrutura muito grande, né, Giovana? muito. Tem os Você lembra? Isso, tudo, locutores, os tudo. juízes, o pessoal que trabalha no, um exemplo, porque tem na vaquejada tem o pessoal separado para cuidar de alguma de ficar passando de caminhão em caminhão para ver o Uhum. que é que está necessitando, se está precisando de uma água para um cavalo, se está precisando de feno, de ração, para que eles possam ajudar, buscar ajuda para aqueles vaqueiros. É, Veterinários, tudo os junto. veterinários de plantão, o pessoal que tem o show, querendo ou não, isso ajuda, é uma diferença muito grande, porque ajuda muito a vaquejada. Sim, Vamos sim. dizer, ao dono de parque, que muitas vezes a expectativa de senhas nessa competição não bate, e onde ele tira sua despesa para poder pagar o pessoal é num show, é numa barraca, é num restaurante que ele tem dentro do parque. Enfim, e que agrega já isso aí muitas pessoas trabalhando dentro disso, seja de Por, uma i- cozinheira, por isso que é importante tudo isso, é, os investidores, né? Os patrocinadores. os Você citou o patrocinadores, teu já por exemplo. isso. Agora, se não fala não falha a memória, o que predomina mesmo na raça de cavalo aí é o manga larga ainda? Ou trabalha Não, com o corte de é milha também? o quarto de milha. Quarto de Quarto de milha? milha. Quarto de milha. É um cavalo mais veloz, né? O arranque dele é Isso. mais forte, né? É um animal assim mais veloz, não é um animal de passada, porque o manga-larga é mais um animal de passada para passeio, não é verdade? E É, o quarto de milha, ele é um animal de mais velocidade, de mais tamanho também, de mais peso isso. do que o próprio manga-larga.
Assim, eu tô falando, mas pode ter gente que acha errado, assim, eu tô dizendo que eu vejo, Não, porque o mas é que eu verdade. conheço é só pelo, vamos dizer, só pelo celular. Eu Entendi. conheço manga larga pelo celular. Assim, e o quarto de milha eu tenho a minha vivência de minuto em minuto, dia após dia. Você tem, você tem só um cavalo ou você tem dois? Eu tenho dois irmãos. Dois Ah, irmãos. porque não pode ter um, né? Se dá problema nenhum, alguma coisa que acontece com ele, tem que ter aquele É. de reserva, né? Porém, é esse meu animal, que é o Black Bingo. Eu tô só competindo nele, porque esse irmão dele, que é irmão por parte de pai apenas, ele é novo, ainda não está a ponto de amansar de doma de sela, digamos assim, de para poder botar a sela, para poder começar nas competições. Mas em breve ele tá aí, vai ser um novo animal para agregar ao animal que eu estou competindo hoje. Quantas, a gente falou aqui de 25 troféus, é isso? Isso, são 25 troféus em campeonatos. No caso, em campeonatos, juntando todas as outras competições. Uhum. Porque os campeonatos aqui, eles vão dependendo muito do campeonato. Por exemplo, hoje no PEPB, que é o campeonato pernambucano e paraibano, a gente está em terceiro lugar, com a diferença apenas de 5 pontos para o segundo, e uma diferença que não é tão longa para o primeiro lugar, que a gente está batalhando, está buscando ele. Ele é uma união de várias corridas, várias competições que a gente tem que ir se classificar e ir juntando pontuação para quando for no final do ano, quem tiver se classificado mais nessas competições, automaticamente vai ganhar o campeonato. O que que na competição, olha só, tem Tá. você, teu cavalo, o teu parceiro que está do teu lado ali, Esteira. o esteira, que está falando, e teu boi. Isso. Para você ganhar um troféu, para você ganhar o dia, o evento, enfim, aquilo que você mais deseja, o que você já desejou. Ali o que acontece? Depende muito de você, do cavalo, do boi ou do esteira. É um conjunto. É um conjunto. Eu vou lhe explicar o motivo. Porque se eu estiver, por exemplo, eu vou dar até um exemplo real do que aconteceu comigo. Teve momentos em que eu estava em animais de puxar que não eram tão bons, que às vezes tinham dificuldade em alguma coisa. Não posso dizer que era um animal ruim, mas eram animais que às vezes tinham dificuldade em alguma coisa, seja na aberta, seja em qualquer outro tipo, qualquer outra coisa que esse animal fosse fazer. E na hora que eu fosse puxar o boi, esse animal não tinha a explosão que a gente esperava. Acabava perdendo o boi. Automaticamente eu já me desclassificava de uma senha da competição. Sim. Outro exemplo é o animal de esteira. Como eu falei, ele auxilia o animal de puxar. Um exemplo, quando eu Uhum. derrubei o boi ficou perto da segunda faixa. E esse animal de esteira acabou que deixou o boi levantar com alguma das patas fora dessa segunda faixa. Automaticamente já é zero. Putz, Então, como eu estou dizendo, é um conjunto onde todos precisam estar ali para fazer o máximo que puder. E é um conjunto para poder adivinhar o boi. Porque o boi é um animal que a gente não consegue adivinhar na hora. A gente tem que fazer o máximo da gente para poder controlar a carreira do boi, para poder deixar tudo bem organizadozinho, para quando chegar na faixa, para a gente poder derrubar, poder se pegar no animal, ficar bem mais fácil. quem foi o mais, como que eu posso dizer? Quem foi o melhor, o mais concorrente teu? Foi o homem ou a mulher? Ou a moça, o rapaz? Na verdade, assim, eu gosto de comentar que concorrente mesmo, o único concorrente da gente, como eu acabei de falar, eu estava É você explicando, mesmo. é o mesmo e o boi. Porque veja se as coisas não se encaixam. Se eu não derrubar o boi, como é que eu vou me classificar para alguma rodada mais para frente? Se eu não derrubar os boi para classificar uma senha para poder disputar, como é que eu vou disputar, um exemplo, disputar com fulano?
Se eu não derrubei meus boi, ou se fulano derrubou os boi. Agora, olha que interessante, você que está vendo esse bate-papo nosso, a Giovana Ferreira, ela está em Taquaritinga, do norte, no interior do Pernambuco. Ela está falando da casa dela, lá do sítio, da roça, e eu estou aqui em São Paulo, né? Isso. Totalmente diferente, não tem noção. Aqui é uma selva de pedra, aí é uma selva de mato, vamos dizer É assim. verdade. Mas é coisa. Eu adoro, porque eu vim da roça também, eu vim do interior, eu sei o que é isso. Agora, para você ver, quando ela fala assim, eu derrubo o boi, alguém pode estar pensando, o leigo, né? Eu já não sou mais porque eu já tive várias, Conhece. eu sei, por isso que me despertou essa curiosidade e vão estar aqui mais gente do Nordeste, tá? Que já confirmou a presença. Então, quando ela fala assim, derrubei o boi, alguém pode pensar assim, Giovana, tudo machucada, com o braço assim, com o braço assado, com a clavícula, ela derruba um boi, derruba. Por isso que eu peço para você, né, dentro de uma possibilidade, um tempinho, se abre lá o Instagram da Giovana, você vai ver as imagens que é impressionante. É assim de impressionar mesmo. Você fala, é um perigo, mas tudo tem uma técnica, né? Isso Primeiro é vem a verdade. coragem, vem a vontade de fazer aquilo que ela gosta, que a gente gosta. Segundo, é uma competição saudável. E a força é inexplicável um negócio desse. Porque, na verdade, eu não vejo que é tanta força, é mais técnica, não é não, Giovana? Somando Isso é com a força, é verdade. claro. Vem mais a técnica e não muito força, porque se a gente for medir força, Não tem eu lhe faço como. até uma pergunta: quem é que tem mais força? Eu, o cavalo ou o boi? O Não, é a cavalo e o técnica, boi é ganha, verdade. né? É verdade, né? O O cavalo e o cavalo boi ganha, o ganha. boi ganha, entendeu? É a técnica, né? Você vai num limite, você chega num limite ali, você vai chegando na risca, que é uma risca de cal na verdade, porque é assim, vai indo, depois faz assim, pá, fecha. Então você não pode deixar o boi passar por lado de lá, mais ou menos assim. Então, a força, ela vai dar apenas agora, a girada que ela dá no cavalo, você fala, ela vai cair. Apesar que eu vi um vídeo seu que você caiu lá, mas é normal, cair todo mundo cai. Isso, cair é normal, porque Tropeçar eu tropeço aqui, eu caio também, você cai, mas isso no geral é a coisa mais, olha, impressionante. Eu fiquei bom de ver os teus vídeos, viu? Parabéns mesmo. obrigada, obrigada Agora, mesmo. agora a gente tá encerrando esse bate-papo, porque eu sei que você tem compromisso, enfim. Agora, assim, você tem a faculdade, conforme a gente estava falando lá do início, você tem sua loja, graças à vaquejada e também e por causa da vaquejada alguém acreditou em você, que são os patrocinadores ou o patrocinador, né, porque acreditou e viu que dá para investir em você, né? Então, eu acho o problema é conciliar, né? Apesar que daqui a pouco a faculdade acaba, né? Aí você vai ter a loja, você vai ter a vaquejada e claro, você tem seus pais, vocês moram juntos, e é legal que a sua mãe está sempre junto, o pessoal está sempre junto. Isso é Agora, verdade. eu quero que você fale de projetos, porque nós estamos chegando no final do ano, né? E passar rapidinho. Queria que você É falasse verdade. desse finalzinho, né? E se você tem alguma coisa já em mente provavelmente tenha, mas como é que você, de repente, deseja colocar isso em prática para o 2023? A gente está terminando o semestre no Portal Vaquejada, que é o campeonato brasileiro. A gente está terminando, fazendo algumas etapas nesse restinho de ano, porque eu não estava competindo nessas competições com frequência por conta de um patrão, no patrocinador, para mim mandar para essas corridas, representando o Aras, representando o parque dele. E quando foi agora há pouco, eu recebi uma proposta para voltar a essas competições e já pensar em um projeto para 2023. Giovana Ferreira nos campeonatos em 2023, representando essa equipe, que assim, eu deixei bem claro para eles que o que eu puder fazer, a minha dedicação vai estar 100%, minha força, meu foco, a minha fé vai estar 100% ali para levar o nome da equipe nas maiores disputas, nos maiores campeonatos, sempre buscando estar na cabeça desses campeonatos, sempre como foi o meu objetivo e sempre como foi o que eu fiz.
E como você perguntou, os projetos para 2023 é esse. É o Campeonato Brasileiro e o PEPB, que é o Pernambucano e Paraibano, que é o segundo campeonato, o segundo maior campeonato hoje dentro da vaquejada, que não é menos importante do que o brasileiro, porque tanto um quanto o outro são muito bem acirrados, os animais que correm são muito bons. Os vaqueiros, os competidores e competidoras também são muito top, são muito bons também, são excelentes, têm um bom desempenho dentro das pistas e que, querendo ou não, fica bem acirrado esse campeonato. A única diferença de um para o outro é a quantidade de etapas, a quantidade de corridas para a gente somar pontos. O brasileiro ele tem mais etapas e o pernambucano e paraibano, consequentemente, tem menos etapas, mas também não deixa de ser importante porque é muito bem acirrado. Mas é assim, agora a molecada que está começando agora, a gente fala molecada aqui, a criançada, o jovem, a menina, o garoto, enfim, o guri lá do sul, dificilmente, na verdade, né? Mas principalmente o pessoal do Nordeste, aí de Taquaritinga, essa região, no Pernambuco, enfim, da Paraíba, porque alguém fala, mas vou botar meu filho, minha filha para um esporte desse, né? Não vai muito nessa conversa, não. Não vai muito nisso, não, que isso é uma impressão muito que as pessoas às vezes passam para o outro. Tá aí a Giovana, Verdade. né? Eu vou ser bastante indelicado. Você está com quantos anos? Eu tenho 19. Eu ia chutar 20, mas quase, hein? Tá ali. Quase, Então, por conta de um ano. e por causa de um ano. Então você pode sim, tá? Aí eu queria ver com você, Giovana, de repente o pessoal entra em contato com você através do Instagram, das suas redes sociais, que você vai passar daqui a pouquinho no término, toda a sua, Uhum. as suas redes, mas o pessoal vai procurar você. É complicado para entrar na vaquejada ou não? Depende do que, simplesmente. Primeiro de gostar, né? Primeiro do gostar. E segundo, da sua força de vontade, da sua dedicação. Eu creio que vai isso, porque como eu lhe falei que tinha o Ivan Farias, que ele ensinava, e lá eu vejo muito que vai da sua dedicação, vai do seu foco, vai do seu objetivo. Se você quer conseguir, isso não é só na vaquejada, mas isso em tudo. Se você quer conseguir, só basta você querer. Na verdade, só basta você querer e você se empenhar, ter fé em Deus, ter sempre uma cabeça, sempre ter uma Boa. visão, na verdade, uma visão do que você vai querer. Ó, eu quero aquilo. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso batalhar? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso proceder com relação àquilo? Eu preciso acordar 4 horas, 5 horas para treinar? É acordar. No frente do outro, aqui a expressão que a gente usa, é no pingo de meio-dia? É meio-dia em ponto? É treinar? É treinar. É sempre buscar o que você pode fazer para melhorar. Experiência, escutar quem sabe, assistir vídeos também para você aprender, vendo pessoas fazendo, para você ter pelo menos, ó, como é que ele faz? Aquele negócio que você falou de se jogar, aqui a gente chama o arriar de sela. Arriar de sela. Como é que eu posso? Eu tenho que me pegar bem pegado no pescoço do animal, tenho que jogar a perna lá para cima, jogar os dois pés para um lado só, como é que faz? E eu tenho que assistir quem já sabe para eu poder aprender também. Escutar quem sabe e tentar pôr em prática de uma maneira cautelosa para também não se machucar. Agora, ó, não vou dizer a parte principal, mas você ter Financeiro. dinheiro, você ter dinheiro, Depende muito, porque assim, a vaquejada, querendo ou não, é um esporte que acaba sendo um pouco caro. Como qualquer outro também, que eu sei que, um exemplo, os três tambores tem que ter, quem não tem um animal que tem que pedir emprestado, mesmo assim tem um exemplo, um custo ou outro para ir para a competição. Quem tem seu animal próprio tem todo um cuidado por trás, porque tem que ter uma boa alimentação, tem que ter um canto para você cuidar desse animal, tem que ter uma boa suplementação. Enfim, tem que dar um bom estar para esse animal, para poder, na hora da competição, esse animal tá, ó, 100% para você poder competir. No caso lá de Ivan que eu comentei, ele tem os próprios animais para ensinar quem está começando. E daí aquele negócio, daí sua
criatividade, seu objetivo, onde você quer chegar, porque eu vejo lá muita gente que não quer competir, competir fora, sair para fora para competir, fazer campeonatos, é apenas uma maneira de desparecer a mente, digamos assim, de aliviar a mente, de tirar o estresse, tipo, é um hobby. Não é, na verdade, vou comprar. Não é assim, eu vou pedir pro meu pai comprar um cavalo e eu vou entrar nessa vaquejada. Não é assim, não, né? Não, não é assim não. Não é assim não. Até por conta também da, digamos assim, do estado do Nordeste, digamos assim. A gente sabe que o Nordeste não é todo mundo que tem a condição de criar mais de um cavalo, não é todo mundo que tem a condição de criar mais um cavalo. Digamos, mais uma boca para É, criar. é, Quando já tem uma família grande, tem tudo isso que agrega, tem tudo isso que acaba um todo, que acaba complicando, um entre aspas, né? Que acaba complicando. Eu dou o meu exemplo hoje, por conta da vaquejada, eu tenho minha independência financeira, tomo de conta dos meus dois animais, tenho os meus dois animais, tenho outros animais também que a gente tem aqui em casa, mas que eu sei que é difícil a vivência, porque aqui também demora muito, muitas vezes a chover. O financeiro, às vezes, nem sempre bate o que a gente está esperando. O custo tudo é muito alto. Um custo de um todo é muito alto, porque aqui não chove muito, a gente tem um gasto com água, tem que estar trazendo água doce para não dar cólica, não prejudicar os animais. Tem todo esse custo que a gente não pode deixar de considerar. na verdade, é assim, né? Você falou uma coisa interessante, porque os animais, no caso, vamos falar no geral, né? Não somente no teu, mas no geral, e claro que incluindo os seus, tem que ter o máximo do cuidado. Essa questão de Isso, cólica e outras coisas mais que você tem que estar sempre de olho, porque você vai para uma competição, você tem que saber que é igual um carro, né? Tem que estar revisado, vamos dizer assim, trocando em isso. Tem que estar miúdos, sempre revisado, tem que estar tem que sempre com as revisar. melhores peças, digamos assim. Isso, você não pode dar mole, conforme a Não gente pode dar fala, né? brecha. Não pode dar brecha, você tem que estar de olho no animal 24 horas, porque você sabe que É. você, olha, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, ou é sábado, domingo, eu vou ter competição. Como é que tá meu companheiro aqui do lado? Ele tá bem? Então eu posso ir. Se ele não estiver bem, eu também não posso. Eu acredito que você também não pode ficar bem. Isso é Não sei se é verdade. bem por aí, né? Porque tem um todo. Ó, pronto, eu já entrar na minha parte da faculdade. Tem todo um bem-estar animal, tem toda uma emoção que, querendo ou não, isso influencia um animal estressado, um animal que esteja cansado. Mesma coisa da gente, se a gente for praticar um esporte, um exemplo, corrida. Como é que eu vou praticar a corrida se eu não estou com saúde, ó, 100%? Se eu estou me alimentando errado, se eu não estou me suplementando, como é que É eu vou verdade, fazer isso? é Eu não verdade. faço. Eu sei que se Bom, eu for nós fazer, eu vou estar, ó, para para baixo. baixo. Bom, ó, tem um item aí que se esqueceu de falar. Diga. Nós falamos de faculdade, nós falamos de loja que você tem, você falou da vaquejada, tá faltando uma coisa aí que não sei se vai dar para você conciliar não, viu? Mas eu acho que eu estava vendo algumas imagens, algumas fotos, eu tô achando que você está conseguindo o amor. Como E assim? de, e de amor, como é que tá? E esse coração, como de outro, e esse coraçãozinho, né? É, Bem, porque assim, eu sou grata pela pessoa que Deus me apresentou, porque tanto ele me ajuda com tudo, seja com meus animais, quando eu vou para a competição, ele que cuida dos meus animais também, ele me ajuda, me incentiva, ele que hoje, por conta que, como eu falei, minha família, quando não dá para acompanhar, quem me acompanha é ele, ele é da ele me vaquejada também? ajuda. Hum? Ele é da vaquejada também ou não? Isso, é também. Ah, Ele tá. corre também. Às Facilita. vezes corre comigo, bate esteira para mim nas competições. Ele trabalha comigo, né, na minha loja. Enfim, ele me ajuda Ok. muito mesmo. E é uma pessoa super companheira, eu gosto muito. Brinca nas horas, às vezes aquele negócio até brinca nas horas que tá mais tensa para descontrair e tudo mais, apoia. E eu sou muito grata.
Sou muito Que grata bom. mesmo. Giovana, você não sabe como eu fiquei feliz de bater um papo com você assim. Assim que é gostoso conversar, nada de muita frescura, né? Muita coisa. É deixar Eu o gosto de coração. conversar, porque eu gosto de conversar. Se puxar assunto, eu passo a noite todinha conversando, contando história, brincando, falando. Se puxar conversa, é comigo mesmo, que eu gosto de conversar. Que bom, eu tive várias vezes no Nordeste, gravando vaquejada, gravando algumas festas, alguns eventos, tal, para televisão e tal. E eu falo, eu falo do Nordeste. Porque é um povo que te acolhe. Eu me lembro de Serrinha, na Bahia, que eu tive lá gravando, e é assim, as pessoas não é assim, mal me conheciam, não é que mal me conheciam, não me conheciam mesmo, O né? jeitinho nordestino de sempre Impressionante, acolher todo mundo, de impressionante. sempre acolher. Ah, ainda mais assim, vocês são de São Paulo com a equipe de TV, nós somos de São Paulo, né? Da Boa Vontade TV e tal, tal, assim, 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 assim. Ah, vocês são de São Paulo? Então vem pra cá, vem, se achega aqui, vem aqui. E tem cidade, por Tomar um exemplo, que não tem, café, comer uma tomar um café. bolacha. E tem cidade, por exemplo, no interior do Nordeste, principalmente Pernambuco, que eu fui algumas vezes, conheci Moreno, conheci ali em Jabotão do Guararapes, que a gente subiu lá na igreja, lá em cima. Eu tive em Gravatá, eu tive em Garanhuns, eu tive lá onde tem a festa da festa junina. Ah, esqueci. Oh, Jesus. Caruaru. Caruaru, né? Então as É pessoas falam assim, próximo ah, aqui a, próximo aqui a Taquaritinga. é próximo, né? Inclusive, esse final de semana, amanhã, até comentei com o senhor que amanhã estarei em competição. Amanhã eu vou estar em competição em Gravatar. Em Gravatar Gravatá, amanhã, após o almoço, vou tentar sair para lá. Você já conhecia Gravatá? Já, a gente sempre Gravatar, tem muitas competições para lá. eu conto para os meus amigos aqui em São Paulo que é assim, lembrando, estou aqui em São Paulo, a Giovana está em. Esqueci o nome da cidade. Taquaritinga. Taquaritinga do Norte, que é Pernambuco, é o interior. Isso. Então eu sempre falo para os meus amigos, falo, eu tive uma vez, uma ou duas vezes lá em Recife, nós descemos em Recife, depois pegamos sentido, passamos em Moreno, que é a cidade ali, depois vem Gravatá, enfim, Gravatá é uma coisa especial. Você não tem a impressão que você está no Nordeste, que é uma cidade totalmente diferente. Tem o Cristo lá em cima, né? Que tem uma É. imagem do Cristo, de cimento lá, enfim. Mas é uma cidade totalmente diferente da que a gente vê no Nordeste. Segundo a informação que eu tenho, são pessoas que vieram do Sul. Não sei se Isso isso é bate ou verdade, não. assim, eu também escutei muito também, até as esculturas das Isso, casas isso. também, isso também conta. São diferentes. Isso. Mas acho que o que a gente tinha que falar é aquilo que o senhor falou. Se você deixar eu falar, eu vou ficar aqui a noite toda. Mas É, vamos deixar para o próximo capítulo. isso. Você vai deixar. Vamos aproveitar já. Já deixa as suas redes sociais. Eu falei tanto no seu Instagram que eu peço para você, na verdade, é o seguinte: você que está nos vendo, entre no Instagram, Giovana Ferreira. Depois você me conta as imagens que você vai ver. Depois você me conta o que você viu ali. Claro que são vários. Vaquejada no norte, no nordeste é coisa impressionante. É a festa do peão aqui no sudeste, né? Mas da coragem, voltando aqui do que eu estava falando, a coragem que essas meninas, que é essa menina que eu estou falando aqui, tem. Claro que para ela isso aí não é novidade nenhuma, mas para mim, eu vi aquilo para homem. Eu nunca vi uma mulher, uma moça da idade, uma menina, mas 19 anos, desculpe, tá? Mas é uma garota, 19 anos, que tem uma força, tem um equilíbrio, tem uma técnica para lidar com boi. Aqui a gente chama de arena. Lá chama do quê, Giovana? É porque depende muito, porque vai do nome da pista, porque tem É arena, pista. tem pista, tem aras, tem parque, depende Pista, muito. pista. Onde você corre a pista, certo? Isso, pista, parque. Pista. Então entra no Instagram, depois você me conta. Passa para a gente as redes sociais. Hoje eu estou usando com mais frequência o Instagram. É Giovana Ferreira C underline. Isso. Giovana com o I, com um N só, Ferreira C underline. Porque tem gente que às vezes procura com E ou com dois N's e tudo mais. Facebook E não tem. o Facebook não. Tá. Facebook não, porque hoje, por conta dessa correria toda, eu não iria conseguir conciliar. Eu Perfeito. tentei, eu sou bem sincera, eu tentei entrar no TikTok para gravar conteúdo para o TikTok também e estava ficando muito corrido para mim, porque eu Hum. conciliava o Instagram, ou eu conciliava o TikTok, fiz um canal do YouTube,
tudo bem organizadozinho, que é um projeto meu para 2023. Ótimo. Um projeto meu para 2023. Quando eu tiver bem mais organizada, bem mais estruturada, tudo bem organizado, para poder postar meus vídeos, para fazer um conteúdo bem legal para o pessoal, seja ensinando alguma coisa, seja mostrando a rotina de vaquejado, uma rotina do dia a dia e tudo mais. Giovana, fiquei muito feliz de conversar com você. Desculpa essa correria sua que eu fiquei em cima de você para ver se você vinha Oxe, conversar eu que comigo. agradeço, como eu falei, é uma conquista para mim. Imagina, a conquista de todos nós. Um abração, um beijo bem carinhoso na família, pai, na mãe, nos irmãos. E até a próxima, Obrigada se Deus mesmo. quiser. Espero que tenham gostado desse bate-papo de hoje. Se puderem, inscrevam-se aí no canal e deixem aquele joinha, aquele like. Até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus.